Então vamos lá, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Psicoeducação. Hoje eu estou aqui na capital mineira, diretamente da Praça do Papa, né? Vou até mostrar para vocês, aqui no bairro Mangabeiras. Era um lugar que eu costumava vir bastante quando eu morava aqui em Belo Horizonte. Porque aqui eu sinto que tem uma paz, né? Praça do Papa, porque de fato existe uma paz aqui, né? Enfim, ontem eu vi novamente um outro corte do Monark. E assim, cara, o Monark, ele tá vivendo uma espécie de crise de identidade. Por quê? Porque ele não consegue compreender que o comportamento dele é danoso para a sociedade. Então, quando a sociedade, por meio das suas instituições, tenta contê-lo, né, e está contendo de uma forma, né, bem light, né? O cancelamento dele não tem nada a ver com as instituições, mas eu falo essas censurinhas que ele está sendo, né, tá sofrendo aí, canal caindo, né, por causa que ele está tocando terror, né? Ele tá vivendo uma espécie de crise de identidade porque ele não consegue compreender que isso é danoso. Sei lá, eu acho que a elaboração do dano social pro Monark seria, sei lá, eu sair nessa praça aqui com uma metralhadora e sair atirando. Ou então, cada vez que ele receber um convidado no podcast dele, ele colocar um revólver na boca do cara e falar: você vai ter que concordar comigo, você vai ter que concordar comigo, senão eu sambo um tiro na sua boca. Eu acho que o Monark deve pensar que um comportamento danoso para a sociedade, criminal até, é somente assim. O jeito que ele está fazendo, a agitação, deixa eu fechar um pouco aqui, que muito movimento aqui, então eu vou tentar conter o barulho. Muita agitação e sabe, tudo que ele tem feito assim, para auxiliar esse caos que está sendo instalado, ele acha que só porque ele está produzindo isso com o gogó, ou então compartilhando uma coisa aqui, a colar no YouTube, isso não é criminoso. Não é, né? E aí quando a gente fala de crime, gente, vai aparecer sempre um e falar assim: ah, crime, aonde? Tá onde no código? Tá onde? Me mostra aí o artigo no Código Penal ou na Constituição. Me mostra. E aí essas pessoas, elas ignoram completamente que as leis, as estruturas legais de uma sociedade, elas não são fixas, sólidas e estacionadas, não, meu amigo. Porque se fosse assim, a gente ia estar no olho por olho, dente por dente até hoje. Vocês conseguem entender agora? Leis, à medida em que surgem situações novas, elas precisam ser reformuladas, né? E aí quando você chega e fala: onde é que tá o código, não sei o que, do que o Monark tá fazendo, isso é crime, não sei o que. De fato, se a gente for observar o que todo esse bolsonarismo tem feito, né, toda essa agitação, esse caos, esse escroque que esse povo tem feito, se a gente for identificar em questão de código, de tipificação, você não vai achar. Vai achar para algumas coisas, assim, determinadas, né, incitação, o meu caso aí, que essas autoridades aí, não necessariamente o Bolsonaro, mas gente ao redor dele fica aí falando: não, vamos para lá, vamos pedir intervenção militar, não sei o quê. Incitação extremamente golpista, né? Algumas questões assim, você consegue destacar no ordenamento jurídico. Mas o caso do Monark, não. O caso dessa galera toda aí que tá tomando um puxão de orelha do judiciário, sendo censurado de falar certas coisas, não. Por quê? Eis uma situação nova, né? Eis uma forma legal, né, utilizando de algumas premissas que são, né, consideradas liberdades, né, liberdade de expressão, utilizando disso aí para tocar o terror. Gente, o que é crime, velho? Vamos analisar o que é crime. Crime é um ato em sociedade que leva o sujeito, né, leva essa sociedade a uma espécie de experiência caótica, né? Quando eu tomo um batedor de carteira que toma ali, subtrai a bolsa da mulher e sai correndo, olha ali, aquilo ali é um micro caos, que se não for contido pela força da lei, aquilo vai virar um caos
em abrangência até a coisa virar, né, um expurgo. Quem já viu aquele filme do expurgo, né? A sinopse lá é tipo como se fosse assim, para tentar conter, né, o crime, né, um governo permitiu com que uma noite seja liberada a pessoa fazer tudo, né, qualquer tipo de ato criminal. Então, era, sei lá, uma sociedade distópica, né, que já estava vivendo uma situação amarga com relação ao crime, as autoridades não estavam conseguindo, então essa mesma autoridade falou assim, ó, vocês têm um dia para tocar o terror. Nesse dia ninguém vai ser pego, ninguém vai ser punido, etc. Isso seria o caminho, né, se a gente não conter esses escroques. Sabe, a gente não conter esses escroques do Bolsonaro, essa agitação sob pretexto de liberdade democrática, liberdade de expressão, a nossa sociedade iria para um colapso, né? E voltando a falar sobre essa questão de que leis e a estrutura legal, elas se movem, elas estão sempre em busca da batida perfeita. A situação nova é justamente essa. Está havendo uma forma de você tocar o terror sem necessariamente ter uma tipificação. O que as cortes têm feito ultimamente? Elas estão se organizando, estudando, compreendendo, analisando a matéria e chegando à decisão. Ó, a gente tem que fazer isso. Senão a nossa sociedade vai entrar numa espécie de ruína. E é isso que está sendo feito, gente. É isso que está sendo feito com o Monark. É isso que está sendo feito... Agora, assim, às vezes eu fico chateado, velho, porque às vezes aparece Paulo Cruz, né, umas pessoas que talvez poderiam explicar essa coisa boba pro Monark. E assim, quem viu o Paulo Cruz lá, a tentativa que o Paulo Cruz estava tentando mostrar pro Monark que o que ele estava fazendo era errado, era pífia. E isso até às vezes reforça o Monark em achar que ele tá certo. Né? Porque ele chegava e falava assim, não, mas aí é um outro problema. E ele não explicava o problema. Né? Quando, por exemplo, o Monark estava falando do Lula, ai, que tiraram um condenado, um bandido, não sei o que, da cadeia, e agora ele é o presidente da república, não sei o que. Aí o Paulo, não, mas isso aí é outro problema. Tem que explicar a coisa num contexto geral, pô. Essa questão do Lula aí... Pô, velho, se a defesa do Lula conseguiu um trunfo que provou que o Sérgio Moro não era parcial, pô, explica a coisa dentro disso aí. Né? Tudo bem, vamos considerar que o Lula é um criminoso, não sei o quê, não tem como desver aquilo que a gente viu. Tudo bem, a defesa dele é excelente. Se o Lula é um gangster que conseguiu voltar para a cena do crime, como diz o Alckmin, a defesa dele lá, o Zanin, a equipe jurídica do Lula, tá de parabéns. Que ela conseguiu anular todo o processo, uma vez que eles conseguiram provar que o processo estava maculado pela imparcialidade. Né? Então isso é o Brasil, cara. Nunca foi um pedacinho do céu, nunca foi perfeito, mas eu não consigo ver anormalidade vindo das nossas cortes. Né? Eu vejo a normalidade vindo dessa galera do escroque, que eles de fato conseguiram, eles inventaram uma forma de tocar o terror dentro dos gabinetes institucionais vindos do governo. Você quer coisa mais acintuosa que esse tal de gabinete do ódio, velho? Você sabe, é você usar a instituição do governo, do Estado, para fazer assassinato de reputação, para fazer perseguição, agitação com qualquer um que discorda, sabe? E tá demorando demais. Já era para ter colocado essa galera do gabinete do ódio todo na cadeia. Sob pretexto de que isso é uma coisa muito danosa, é um crime, é crime mesmo. Entendeu? E, no entanto, você não vê isso. Então, assim, eu quero acreditar que as cortes já estão deliberando, analisando as matérias e vão chegar a uma conclusão. E aí vai ser um strike. Aí vai Bananinha, Zambelli. Esse povo, eles estão se antecipando. Por eles, né, o Bolsonaro ainda é um presidente, né? Então, ele tem ali serviços, né, de inteligência que já procuram se antecipar em algumas questões. Então, eles já estão vendo que o caldo do feijão está engrossando e tá... Né, como diz o outro, ele já está buscando cidadania, já está arranjando um jeito de fugir aí, porque sabe que o trem vai ficar feio para eles. Eles sabem que o que eles fizeram, em hipótese alguma, pode ser aceito. Em hipótese alguma, eles iriam sair ilesos dessa aí. E esse foi o ponto. Né? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo.